É uma alegria poder estar com vocês nessa manhã. O meu coração queima todas as vezes que temos a oportunidade de estar juntos com aqueles que Deus designou para fazer a obra de levar a igreja a lugares aonde Ele sonhou que ela chegasse. Deus estrategicamente escolhe pessoas para que Ele, através dessas pessoas, possa cumprir o propósito dele numa cidade como Bragança Paulista. Então eu prestava muita atenção quando o pastor Isaac falava sobre o privilégio que nós temos de sermos chamados pelo Senhor para fazer a diferença. O futuro dessa cidade depende de vocês. Não depende da política, não depende da economia, não depende de nada além de cada um dos irmãos e irmãs cumprirem o propósito pelo qual o Senhor os chamou a estabelecer nessa cidade. E se vocês assim o fizerem, pode ter certeza, essa cidade se transformará num pedacinho do céu aqui na terra, através do ministério da igreja, porque é assim que cremos. A igreja tem o poder em Cristo de transformar uma comunidade. Você pode dizer amém para isso? Eu creio que a igreja, no poder do Espírito Santo, tem o poder de transformar a história de uma cidade. E Deus usa pessoas simples, às vezes incapazes, como eu e você, para fazer algo que vai ficar marcado por toda a eternidade. Eu gosto sempre de ter essa percepção no meu coração. Eu gosto de filme épico. Eu sou apaixonado por filme épico. Eu compro filme épico. Quando sim que sai em DVD, em Blu-ray, a gente compra, e sempre que eu posso ter oportunidade, eu gosto de reassistir. Um dos filmes épicos que ficou mais assim marcado na história recente do cinema mundial foi Gladiador. Quem assistiu Gladiador aqui? Russell Crowe, aquela coisa toda. E logo no início do filme, ele está numa batalha contra os germanos, contra os bárbaros, e ele reúne naquele cavalo branco dele, ainda antes de ser traído pelo filho do imperador, que mata o próprio pai. Bem, eu não vou contar a história, vai que você não assistiu o filme. Mas ele passa em revista a todo o seu exército, seus capitães, e ele declara algo que fica marcado, e é assim, o ponto de alavancar a história do filme. Ele diz assim: o que fazemos nessa vida ecoa pela eternidade. O que fazemos nessa vida ecoa pela eternidade. Isso fica muito bonito no filme, mas não é muito verdade. Mas no nosso caso, é uma realidade. Aquilo que fazemos em Cristo ecoará por toda a eternidade. Então a nossa vida aqui, o nosso trabalho, nada daquilo que fazemos é em vão. O fazemos para ecoar por toda a eternidade, aonde o Senhor Jesus Cristo poderá reconhecer os nossos feitos e poder dar a recompensa devida que só Ele pode dar. Só o Senhor pode recompensar a cada um dos irmãos e irmãs na medida que Ele sabe recompensar. Eu lembrava aqui, enquanto cheguei, como o mundo da gente dá volta. Eu me lembro que quando conheci o pastor Isaac, me corrija se eu estiver errado, ele trabalhava representando um software de Bíblia, não é isso? Eu conversava com o pastor Paulo, que veio comigo, o pastor de jovens lá da igreja, faz um trabalho extraordinário, Paulinho. Eu falava: olha, que coisa interessante. Alguns anos atrás, eu me lembro de ter conhecido o pastor Isaac, ele trabalhava com a Bíblia, o software, né? A Bíblia, e foi uma vez, aliás, foi várias vezes, em retiros de pastores da igreja, ele ia com stand, fazer a apresentação e demonstração da Bíblia em software, e como Deus muda as situações. Hoje ele está aqui em Bragança, numa igreja vibrante, já tem sido falado e ecoado pelo Brasil aí o que Deus tem feito através da Assembleia de Deus, vida triunfante aqui em Bragança Paulista. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, viu, pastor Isaac, pelo carinho, agradecer ao pastor Fernando, presidente do conselho, e todos os amados presentes. Pegue a sua Bíblia, por favor. Vou pedir para que você abra comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto, capítulo 3. Aqui só tem pastor, aqui só tem líder, pregador,
Eu gosto, tem um amigo que diz assim: rapaz, quando eu vou falar para pastor, eu fico assim meio esquisito, eu fico com frio na barriga. Esse povo é muito crítico. Esse povo, ao invés de ficar anotando a mensagem, ele fica anotando os erros que você faz, para depois ficar dizendo: não, ali o que ele falou está errado. Não, aquilo que ele falou não é bem desse jeito, não. Eu falei: então vocês têm misericórdia de mim, viu, gente? Tá bom? Mas eu gosto de ministrar para pastores, e quero chamar a sua atenção para esse texto em que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Filipos, dentro de um contexto dos mais difíceis que uma pessoa pode se encontrar, porque ele estava preso. Essa é uma das cartas da prisão. Mas de dentro da prisão, Paulo escreve uma das cartas de maior motivação para a igreja. Aqui a gente aprende algo muito sério na nossa caminhada ministerial. Não é o contexto que define o coração do líder. Não é. Tem muita gente que está vivendo, segundo a perspectiva humana, um lugar ideal, mas a vida dele está amarga, está triste porque ele está sem propósito. Ele perdeu a visão, ele perdeu o trilho. Paulo não. De dentro de uma prisão, ele escreve aquela epístola que é chamada Epístola da Alegria. É aqui que ele escreve: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos, de dentro da prisão. Eu quero te desafiar hoje de manhã a olhar para esse texto e entender o porquê que este homem, considerado o maior de todos os apóstolos, aquele que levou a igreja além dos limites de Samaria, porque até o capítulo 8 do livro de Atos, a igreja tinha chegado em Samaria, através da vida do evangelista Filipe. Ele chega a Filipe, saindo do lugar onde ele estava, ele vai a Samaria, porque a perseguição havia tomado conta da igreja, e a igreja chega no limite até Samaria. Jesus, quando comissiona e dá ordem aos seus discípulos de irem pregar o evangelho, cheios do Espírito Santo, agora já em Atos capítulo 1, verso de número 8, pede para que eles sejam testemunhos em Jerusalém, Judeia, Samaria e até... Paulo é aquele homem que Deus usa para levar até os confins da terra. É no capítulo 9 do livro de Atos que Deus percebe que a igreja só conseguiria chegar com a força que ela tinha até Samaria. Para ir até os confins da terra, Deus precisava de alguém diferente. Deixa eu dizer algo para você: para fazer algo maior e melhor, Deus está à procura de pessoas diferentes. Deus está à sua procura para fazer algo além daquilo que já foi feito aqui em Bragança Paulista. Você pode dizer um amém para isso hoje de manhã? Eu creio que tudo aquilo que foi feito até agora em Bragança Paulista é uma bênção, mas Deus está à procura de homens e mulheres que vão levar Bragança Paulista a viver muito mais do que ele já viveu, para a glória do Senhor, amém? Deus vai à procura de Paulo numa estrada, e você conhece a história. Ele estava indo buscar cartas para lançar em prisão aqueles que caminhavam no caminho, os novos convertidos. Ele tem uma visão que muda a história da vida desse homem. Uma visão tem o poder de mudar a história de uma pessoa radicalmente. Uma visão. Um encontro com Jesus, uma revelação do projeto de Deus na vida de uma pessoa muda o curso. Ele estava indo numa direção, de repente é convergido radicalmente para uma outra direção. Aquele que perseguia os crentes agora vai atrás de pessoas para transformá-las em crentes em Jesus. Esse homem, que depois de passar um tempo sem poder enxergar, é visitado na rua direita por um homem chamado Ananias, o qual Deus o usa para dizer: eu vou usá-lo como apóstolo dos gentios, para levar o evangelho aonde até agora a igreja não conseguiu chegar. Esse homem que escreve mais da metade do Novo Testamento, esse homem que espalha o evangelho pelas igrejas ali na Ásia, esse homem que se tornou o grande referencial de martírio da igreja evangélica até o dia de hoje. Esse homem que depois de Jesus Cristo é o nome mais falado nos púlpitos de uma igreja, Paulo. Qual era o segredo de Paulo? O que fez com que Paulo se transformasse em tudo em que ele se transformou? Por que ele foi capaz de deixar uma marca presente na vida da igreja que tem ecoado através dos séculos?
Talvez no texto desta manhã, que temos aqui de Filipenses capítulo 3, consigamos ter uma pequena percepção sobre qual era o segredo deste homem. E por que não aprender com ele e aplicar na nossa vida, no nosso ministério, para que possamos viver na mesma intensidade ou até maior do que aquilo que este homem viveu. O texto está no capítulo 3, nós vamos ler do verso 12 até o verso de número 16. Filipenses 3, 12 a 16, diz assim o texto, palavras do apóstolo Paulo. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se você tiver aí uma caneta na sua mão, eu queria que você sublinhasse essa expressão de Paulo. Tenhamos este sentimento, este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar. Pai, nesta manhã onde tiramos do nosso tempo e nos reunimos aqui neste lugar tão precioso, preparado pelo Senhor, chegamos aqui com homens e mulheres em que o Senhor tem colocado a tua mão, tem separado, o Senhor tem preparado para cumprir o teu propósito. Pedimos que nos minutos que tenhamos juntos, o teu Espírito fale conosco de maneira tal que essa manhã seja um divisor de águas na nossa vida, que ela nos leve a viver agora um novo tempo, que essa manhã seja um antes e um depois, que a nossa história, a nossa vida, o nosso ministério, aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, possa ser impactado radicalmente pela manhã de visitação do teu Espírito sobre nós neste lugar. Nós assim oramos no nome do nosso Senhor, aquele que é o cabeça da igreja, aquele em que todas as coisas convergem nele, Jesus Cristo, é no nome deles que oramos. Amém. Paulo tem uma ideia clara daquilo que Deus o chama para fazer. Cada vez mais eu tenho descoberto que um dos problemas na vida de pessoas no ministério pastoral é uma dificuldade na identificação daquilo que Deus o chamou para fazer. Paulo tem isso muito claro no seu coração. Ele jamais se esqueceu daquele encontro, daquela história, daquela visão, de uma voz que ele ouve. Ele não enxergava nada, mas ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele momento, aquela história narrada em Atos capítulo 9, é o que norteia a vida do apóstolo. Aquele encontro fazia uma distinção clara entre aquilo que o mundo oferecia, entre as propostas que vinham ocasionalmente por uma circunstância ou outra, entre aquilo que Paulo entendia ser o cerne da sua vocação. Paulo fazia questão de lembrar aos seus discípulos, tanto é que ele escreve isso na sua segunda carta a Timóteo, quando ele faz questão de enfatizar no capítulo 2, verso número 3, ao dizer: nenhum soldado se envolve com as coisas desse mundo. Antes o seu prazer está em satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. Paulo tinha isso claro. Paulo sabia quem tinha o chamado. Ele sabia. Ele sabia que ele não tinha escolhido ser pastor, ele não tinha escolhido ter deixado a profissão de fazedor de tenda que ele tinha, ele não tinha deixado o seu cargo no sinédrio para de repente seguir a inclinação do seu coração. Não, ele seguia uma voz, um chamado, um encontro que mudou a sua vida. E é importante que você, meu querido irmão e irmã, pastor e pastora, entenda isso nessa manhã, por favor.
O que deve mover a sua vida é um chamado. O que deve mover a sua vida é um encontro, talvez que você teve numa igreja que sequer você tem recordação clara na sua mente dela, naquele dia, num pastor, num culto, no meu caso, num acampamento de carnaval, quando Jesus me chamou. Eu me lembro muito bem, quando eu estava ainda, eu fazia faculdade de comércio exterior. Havia sim uma inclinação, filho de pastor, todo mundo acha que filho de pastor é pastorzinho. E aí quer vestir o coitado do menino com aquelas roupas, tudo, né? Quase que mata o menino, bota o menino de terno, gravatinha, e aí faz ele cantar hinos, recita um salmo, meu filho, faz uma coisa, e o menino quer brincar de bola. Ele não quer saber desse negócio. Mas eu me lembro que minha mãe contava de que desde quando ainda estava sendo gerado no seu ventre, ela recebeu uma promessa na palavra de Deus, de que aquele menino, e ela não sabia que era um menino, porque naquela época, você sabe muito bem, eu tenho 44 anos, não parece, né, irmãos? Glória a Jesus, é muita bênção. 44 anos, você lembra que naquela época não tinha esse negócio de ecografia, 3D, 4D, que você vê o rosto da criança dentro do ventre, era raio-x, lembra ou não? Batia um raio-x assim, só para ver se estava tudo certo. Aí botou um raio-x e disse assim, bem, tem esqueleto, deve ser uma criança. Não sabia. Descobria-se se era menino ou menina quando nascia. Quando o médico tirava, dizia assim, é macho. Não, não é, é fêmea. E o que passar disso é do maligno. É ou não é? É macho ou é fêmea? Foi as duas coisas que Deus criou. Esse negócio que está andando por aí é alienígena. Esse negócio não é desse mundo. Mas ela dizia que quando ela começou a gerar o Espírito Santo, através da palavra disse, aquilo que está sendo gerado em você será usado por mim. E ela sabia no seu coração que seria um menino. Meu pai queria uma menina. Mas minha mãe diz assim, você vai quebrar a cara, porque vai ser um menino. Deus falou comigo que ele seria usado. Mas o tempo foi passando, a infância foi chegando. E a gente na infância, molecada, criada dentro da igreja, irmão. Eu fiz de tudo que você possa imaginar. Pode, fiz xixi no pé de membro no meio do culto. O pessoal estava sentindo um calorão, achava que era o Espírito Santo. Não, era xixi no pé do crente. O filho de pastor corria, saía aqui do primeiro fileira, aparecia lá atrás, ia, né, igual cobra no meio do povo, dos crentes. Mas chega um momento em que quando Deus coloca a marca em alguém, Ele chama, Ele separa. E eu me lembro daquele acampamento de carnaval que eu tinha ido para bagunçar. Passar pasta na cabeça dos moleques, soltar bomba. Eu fazia isso nos acampamentos, era uma festa. Só que num dia, numa noite, eu com matrícula feita, já com o primeiro semestre assistido numa faculdade de comércio exterior, o Espírito Santo de Deus me visitou. A mesma voz que o apóstolo Paulo ouviu, eu ouvi também. Ele não falou Saulo, mas ele falou Flávio. Eu tenho um projeto para a sua vida. Eu quero que você me siga. Eu quero fazer com que você seja pescador de homens. Aquele mesmo encontro de Lucas capítulo 5, onde Jesus chama Pedro e seus irmãos dizendo, eu vos farei pescadores de homens. Eu também tive esse chamado, você também teve. É isso que precisa estar latente no seu coração hoje de manhã. Você não está aqui porque você não tem mais nada para fazer, não é nada disso não. Você está aqui porque o Criador do universo, aquele que tem o controle de todas as coisas, escolheu chamar o seu nome. Escolheu chamar o seu nome. Ele chamou o seu nome. O seu nome. Tinha tanta gente para chamar, ele chamou o seu nome. O seu nome. Num culto em que tinha talvez dezenas de pessoas, ele olhou para você e ele chamou o seu nome. Paulo sabia disso. De que aquilo que ele fazia não era fruto de uma aventura pessoal, não era um projeto familiar, não era um projeto de carreira, era um projeto de Deus. Ele sabia disso. E a nossa vocação, o nosso chamado é o que nos impulsiona, é o que nos norteia. É por isso que Paulo aqui, no capítulo 3, versículo de número 12, ele diz, eu prossigo para conquistar o que também foi conquistado por Jesus. A caminhada de Paulo era uma caminhada norteada pelo chamado. E hoje de manhã,
se a gente puder, no tempo que temos juntos, falar um pouquinho sobre aquilo que tem norteado o nosso chamado, a nossa vida, o projeto de Deus para a nossa história, tudo aquilo que fazemos, querido, seja nessa igreja, seja no lugar aonde Deus te plantou, tem que ter um objetivo central: cumprir o propósito de Deus através da sua vida. Isso precisa. Volta e meia, Paulo fazia essa autoanálise: será que eu estou fora do prumo? Será que eu estou fora do eixo? Será que eu estou fazendo aquilo que me agrada? Ou será que eu estou fazendo aquilo pelo qual eu fui chamado para fazer? Porque essa é uma situação perigosa. A vida ministerial, por vezes, e a nossa agenda nos leva a fazer aquilo que é mais interessante, naquilo que é mais conveniente, e deixamos de fazer aquilo que é essencial, daquilo que Deus nos chamou para fazer aquilo que está na moda fazer, agendas, compromissos, atendimento. E isso me ensina muito claramente o porquê, que lá em Atos capítulo 6, quando houve aquela confusão de algumas viúvas, algumas recebiam cestas básicas, outras não. Lembra das viúvas dos helenistas, outras viúvas dos judeus, dizem: não, essa aqui está recebendo, aquela não está recebendo. Foram levar o problema para quem? Para Pedro e para os demais apóstolos, dizendo: olha, tem um pessoal aqui que não está comendo, o outro está comendo. Pedro tinha sentido claro do seu chamado. O que ele faz? Ele diz: viu, isso não é assunto meu. Vamos buscar aí na igreja gente que seja cheio do Espírito Santo, cheio de fé e boa reputação. Perfil de um bom diácono: cheio do Espírito Santo, fé e boa reputação. Pega esse povo e bota eles cuidando das viúvas. Nós vamos fazer o quê? Orar e pregar. Pedro tinha isso claro. Todo homem chamado por Deus tem que ter essa linha muito bem estabelecida diante dos teus olhos. Para que Deus te chamou? Para que Deus nos arregimentou? Nós precisamos ter esse propósito, esse projeto. Às vezes eu encontro pastores por aí, o cara não para na igreja, ele não cuida de gente, ele não atende pessoas, ele chega depois que o culto começou, ele sai antes do culto acabar. Ele pode ser pastor, ele pode ser qualquer outra coisa, menos pastor. Jesus despedia as multidões, Jesus ficava atendendo um a um. Jesus pegava as crianças e as crianças ficavam ao redor dele, ele pegava ela no colo. Você tem que ter perfil claro do seu chamado. Paulo dizia: eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu fui chamado para fazer. Hoje de manhã, quem sabe talvez o Espírito Santo te trouxe aqui para realinhar o seu ministério com o propósito de Deus para a sua vida. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais, porque volta e meia faz parte da caminhada. Quem tem carro aqui, levanta a mão. Levanta a mão. Quem não tem, levanta. Nós vamos orar também, Deus vai te dar um carro. Oh, meu Deus, eu creio. Você anda com carro para cima e para baixo. Volta e meia, necessariamente você precisa fazer o que no carro? Alinhamento e balanceamento. Porque senão o que vai acontecer? Se você soltar o volante, o carro vai para lá. Se você solta o volante, o carro pode ir para lá. Volta e meia, você precisa parar num lugar aonde vai fazer o quê? Um realinhamento. A roda vai ficar de acordo com aquilo que o fabricante estabeleceu que ela deva funcionar, porque a jornada tem alguns buracos. Você às vezes caminha. Com todo respeito às irmãs que dirigem aqui, com todo respeito mesmo. A minha esposa uma vez, eu falei para ela, eu não uso o carro dela, raramente eu uso o carro dela, e fazia assim meses que eu não dirigia o carro dela. Uma vez eu precisei ir para São Paulo, era rodízio em São Paulo. Placa, rodízio, minha placa, no dia que eu precisava ir, a minha placa era dia de rodízio, eu tive que ir com o carro dela, que a placa dela podia rodar. Eu saí da garagem com o carro, na hora que eu saí, falei, esse carro está endemoniado, só pode ser. Eu mandava ele para a esquerda e ele ia para a direita. O volante, ao invés de ficar no meio, você tinha que dirigir ele meio assim, ó, para ir reto. Entrei em desespero, falei, não, eu não posso pegar a estrada agora desse jeito. Parei,
numa dessas lojas que fazem alinhamento e balanceamento. Na hora que eu encostei o carro, o cara subiu e falou: pastor, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Eu falei: Jesus, o que é isso? Os pneus do lado de dentro comeu tudo. Está só no arame, pastor. Eu falei: como assim? Comeu tudo. O carro está sem alinhar e balancear, cambagem. As pernas dele estão parecendo do Cafuringa. Está assim, ó. Foi comendo por dentro. Do lado de fora parece que está normal. Do lado de dentro comeu tudo. Está arame puro. Só tem um jeito, pastor. Não adianta só alinhar e balancear. Tem que trocar. Eu amei minha esposa naquele dia como eu nunca amei em toda a minha vida. Deu vontade de pegar o telefone e falar: querida, eu te amo em nome de Jesus. Mas quando eu voltar em casa, não esteja. Falei: mas o que aconteceu, amor? E aí normalmente você vai falar para a mulher: minha filha, você não percebeu que o carro estava puxando? Ah, mas eu achei que era a rua que estava esburacada. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque a nossa vida é a mesma coisa. De tempo em tempo, você tem que parar para dar uma balanceada no altar. Você tem que dar uma realinhada na palavra, porque senão a nossa vida, ela começa a ser consumida. Quando você vai perceber, você se gastou de forma errada. O pneu, ele é feito para ser gasto de que jeito? Uniformemente. Tem gente que acha que está fazendo tudo errado. Está se desgastando de forma errada. Paulo faz questão de deixar isso claro para a sua vida ministerial. Hoje de manhã Deus te trouxe aqui para botar você naquele elevador dele. Sabe aqueles elevador que usa assim, nas lojas de alinhamento e balanceamento? Tira você do chão, para um pouquinho. De vez em quando é importante a gente parar um pouquinho. As atividades, as nossas agendas, elas nos consomem de tal maneira que a gente começa a funcionar por osmose. Você põe a mão na cabeça dos outros, você nem sabe que você está orando. Você prega, você nem sabe que você está pregando. Você está atendendo o povo, você nem sabe o que você está fazendo. Você está funcionando no piloto automático. Tem hora que Deus precisa colocar a gente no elevador dele, a gente entrar na presença dele e pedir para que o nosso coração seja realinhado com o propósito e com o chamado que um dia ele estabeleceu sobre a nossa vida. É importante isso, parar um pouco. Pastor Isaac falava sobre o Summit. Todo pastor, e quem está aqui, o pastor Paulinho, ele sabe comigo, eu incentivo, tem que pelo menos 2, 3 vezes no ano parar um pouco para ouvir alguém. Vai para um congresso, senta e ouve. Parece que pastor tem comichão, ele não gosta de ouvir ninguém, ele só gosta de se ouvir, ele só gosta de mensagem quando ele está pregando. Não, você tem que parar, ouvir um pouco, porque quando a gente para e se aquieta, Deus fala conosco. Num congresso, eu vou citar o exemplo mais uma vez aqui do pastor, com todo o respeito, mas ele citou algo aqui que é extraordinário. Ele disse: num evento daquele, mudou a história do meu ministério. Numa alinhada dessa, Deus troca os seus pneus. Fala assim: agora você vai precisar rodar por pistas diferentes. Eu preciso dar uma realinhada em você. Eu preciso colocar assim um aro maior. Eu preciso colocar uma tala mais grossa. Eu preciso colocar uma borracha mais dura. Quando a gente se mantém sempre na presença de Deus, Deus realinha o nosso propósito. Está dando para entender aqui hoje de manhã? Paulo dizia: eu prossigo para fazer aquilo pelo qual Ele me chamou. Às vezes nós mudamos. Deus, tem gente que às vezes, tomara que não esteja aqui hoje de manhã, está no ministério fazendo algo que Deus não chamou ele para fazer. Deus chamou para o ministério, mas tem gente que está fazendo algo que Deus não te chamou para fazer. Coisas que é invenção da tua cabeça, que você viu outra pessoa fazendo, você gostou, quer fazer igual, mas Deus não mandou você fazer. Quem mandou fazer foi o seu ego, foi a alegria do seu coração. Lembre-se de algo: quando Paulo, motivado pela empolgação do seu coração de pregar o evangelho, ele vai para Bitínia. O que o Espírito Santo faz? Ele o impediu de pregar o evangelho na Bitínia. E ele tem uma visão durante a noite de um jovem macedônico dizendo: passa para cá.
O que eu preciso que você entenda hoje de manhã? Às vezes nós estamos querendo fazer até o que é bom, mas não é o que Deus quer. Está claro aqui ou não? A gente pode se desgastar fora do propósito. Quando a gente está alinhado com o propósito de Deus, nós fazemos melhor do que se fizéssemos fora do propósito de Deus. Você podia estar vivendo um tempo muito melhor na sua vida, quem sabe, e aqui eu coloco de uma forma muito aleatória e conjecturando, não estou aqui dizendo, eu profetizo, nada disso, pode ser. Pode ser que você esteja vivendo hoje um tempo bom na sua vida, mas você podia estar vivendo um tempo melhor, se você tivesse mais alinhado com o propósito e com o chamado de Deus para você. Paulo tinha isso claro. Dentro da prisão, Paulo, eu creio que às vezes Deus nos leva a momentos de isolamento, de sofrimento, porque é nos vales da vida, nas dificuldades, nas lutas, é que a gente para um pouco. Deus sabe como parar a gente, viu, irmão? Se a gente não leva o carro para alinhar por livre e espontânea vontade, uma hora o pneu estoura, e aí a gente tem que ser rebocado. Verdade ou não? De vez em quando estoura o pneu, diz assim, o que aconteceu? Estourou o pneu. Aí você vai levantar e vai ver o porquê estourou o pneu. Deus sabe fazer a gente parar. Deus sabe como chamar a nossa atenção. Deus sabe como pegar um pastor e uma pastora e dizer, viu, eu tenho falado com você, mas você não me ouve. Eu tenho falado com você, mas você não para. Vai estourar esse negócio. Tem uma hora que você não vai aguentar. Vai ter uma hora que você vai se frustrar. Vai ter uma hora que você vai chegar numa situação em que você não vai ter mais o que fazer. Estoura o pneu. Paulo, dentro da prisão, ele para e analisa a sua vida. E aí ele, no versículo de número 13, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Primeira coisa que a gente aprende, e eu vou, para quem gosta de ponto, porque tem pastor que só gosta de ponto, né? Ponto número 1. Eu não tenho esse negócio de ponto. Meu negócio é Bíblia e eu não vou dando ponto. Você pontua do jeito que você quiser. Mas para te ajudar, eu vou te dar um ponto. Então, o ponto número 1 é: tenha percepção clara do seu chamado. Ponto número 2. Bill Hybels escreveu um livro que aborda, de uma certa maneira, aquilo que Paulo escreve aqui. Quem não leu tem que ler. Chama Descontentamento Santo. Todo pastor tem que ler esse livro. Descontentamento Santo. Nenhum pastor de verdade pode se dar o luxo de se acomodar. Agora está bom. Agora eu já consegui, as contas já estão conseguindo ser pagas. Glória a Deus por isso. Antigamente eu não conseguia vencer um mês. Agora eu já estou vencendo, está ótimo. Todas as vezes que esse sentimento começa a imperar no coração de um líder, você começa a regredir. Todas as vezes. A acomodação é o primeiro passo para a regressão. A acomodação é o primeiro passo para a regressão. Paulo dizia assim: meus queridos irmãos, eu não julgo havê-lo. Você sabe o que ele já tinha feito quando ele escreveu isso aqui? Mais do que eu e vocês todos juntos. Mas ele dizia assim: eu não cheguei ainda lá não. Eu sei que Deus pode fazer mais. É aqui que a gente tem que caminhar. Eu cheguei aqui hoje, fazia tempo que eu não vim em Bragança. A última vez que eu vim aqui, eu assisti um jogo da Ponte Preta tomando pau. Misericórdia. Eu fiquei traumatizado, nunca mais voltei. Mas fazia tempo que eu não entrava em Bragança. Fiquei impressionado com o crescimento da cidade, com a modernização, a cidade viva, cidade grande, cerca de 180 mil pessoas, uma igreja linda como essa, e esse tanto de pastor cheiroso e bonito que está aqui hoje de manhã. Olha aí que coisa boa. E eu chego num lugar como esse, falava para o pastor Paulo, que coisa linda, um terreno desse, uma tenda, eu gosto de tenda, esse negócio de tenda assim, porque tem gente que fica esperando ter tudo para começar. Meu irmão, começa, Deus vai te dar o tudo. É desse jeito que faz. O dia que eu tiver um templo assim, refrigerado, todo bonito, com departamento infantil, se você tem esse pensamento, você nunca vai ter. Deus, Ele nos dá enquanto fazemos.
Ele dá semente ao que semeia. Tem muita gente que gosta de pegar esse texto de 2 Coríntios 9 só na hora do ofertório. Olha, aquele que dá semente ao que semeia. Então, só para falar de oferta, tem outros princípios ali. Quanto mais você faz, mais Deus te dá. É assim que funciona. E eu fico vendo esse negócio lindo, ajeitado nas cadeiras invocadas, com as capas chique dessa, um negócio bonito, tem até sofá, porque olha que coisa boa. Um dia você me chama aqui que eu vou vir pregar deitado no sofá. Olha que bênção. Vou inovar. Coisa chique, bonita, uma grua, tal. É bom tudo isso aqui? Maravilhoso. Mas não pode se acomodar. Tem muito mais. Tem muito mais. Vai triplicar, vai quintuplicar, vai ficar 100 vezes mais, vai conquistar a cidade, ele e todo mundo que está aqui, porque Paulo tinha isso. Eu já alcancei muita coisa, mas tem muito mais para alcançar ainda. É isso que tem que motivar o coração de um pastor. Já ganhei muita gente, já ganhei, mas tem muito mais para ganhar. Quando você olha aquilo que você tem, comparado à quantidade de gente perdida na cidade, meu irmão, ó, dobra a manguinha, bota a fita do Rambo na cabeça, é ou não é? Bota a faca trilhada na cintura e vamos para frente. Paulo dizia: eu não julgo havê-lo alcançado. Vença essa acomodação. Deus tem muito mais. Eu estou com, já disse, 44 anos de idade. Do ponto de vista de muita gente, não, pastor, está aí, igreja boa, igreja crescendo. Em 7 anos, mais de 2.000 pessoas. Hoje nós inauguramos uma igreja nossa que plantou faz pouco mais de um ano em Indaiatuba. Já alugamos o salão está lotado. Ai, que coisa boa. Meu irmão, eu quero é muito mais. Tudo aquilo que Deus tem, eu quero. Tudo que Deus tem para oferecer, eu quero. E eu mergulho de cabeça, eu não me canso, eu me desdobro, eu busco, eu digo: Senhor, eu já alcancei muita coisa. E olha o que Paulo diz: eu não julgo havê-lo alcançado, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. E esquecer aqui não é ser ingrato, não é isso. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele já fez. Você precisa ter essa gratidão. Está dando para entender o mix de sentimentos? Gratidão com descontentamento. Gratidão com descontentamento. Deus já fez muitas coisas, glória a Deus por isso. Mas mais ainda Ele vai fazer, glória a Deus por isso. Ah, eu já batizei muita gente esse mês, mas vou batizar muito mais no mês que vem. É assim que a gente tem que caminhar. Paulo dizia: eu não julgo havê-lo alcançado, eu me esqueço do que ficou para trás. Sabe por quê? Porque tem gente que só fica vivendo do que aconteceu lá atrás. O passado, ele pode ser um imã que paralisa a sua vida. Ah, foi muito bom lá atrás. Não mexe assim não. Às vezes tem uma pessoa que chega na igreja, eu espero que isso não aconteça aqui, a igreja começa a crescer, tem sempre um irmãozinho que vem dizer: ai, pastor, eu tenho saudade. Saudade de quando tinha pouca gente na igreja. Saudade quando nos cultos, pastor, dava para contar numa mão quantos tinha. Eu sinto saudade, pastor, daquela comunhão que tinha depois do culto, que a gente se reunia, cabia tudo numa mesa na padaria da esquina. Saudade? Eu sou grato a Deus por aquele tempo, por cada vida, por aquilo que Ele me ensinou, mas eu quero esquecer desses negócios, irmão. Eu quero ir para frente, eu quero coisa nova, mais ainda Deus tem para fazer. Paulo, dentro da prisão, dizia: eu sou grato porque Ele fez, mas eu estou ansioso para ver o que Ele ainda vai fazer. Você pode dizer amém para isso hoje de manhã? Sou grato, mas eu estou doido para ver o que Ele ainda vai fazer. Meu irmão, eu sonho com dias maiores para a igreja. A igreja avançou, a porcentagem do IBGE diz aí que entre gadarenos e nazarenos, eu brinco com o pessoal lá, gadareno e nazareno é próximo, hein? Depende do espírito que está, muda uma letra. Diz o IBGE que somos 30%. Meu irmão, eu quero ver o Brasil prostrado aos pés do Senhor.
Eu não quero ver 30, eu quero ver 100% do Brasil prostrado aos pés do Senhor. Como o pastor disse na mesa ali, enquanto a gente conversava, nos cargos políticos, o prefeito lá da cidade é crente da igreja. Mas eu não quero só o prefeito, eu quero o secretariado todo, a câmara toda, todo mundo aos pés do Senhor. Eu quero é mais. Paulo movia o seu coração. Sabe o que fazia com que Paulo não se deixasse consumir pela prisão? É porque ele sabia que tinha mais. O fim não era aquele. O melhor já não tinha acontecido. O melhor ainda ia acontecer. Que coisa boa. Ele dizia: eu não julgo ter alcançado. Eu esqueço do que ficou para trás e eu... Qual que é a palavra que ele usa? Avanço, não é desodorante, irmão. Avanço na vida de alguns irmãos é só marca de desodorante. Ele não vai para lugar nenhum. Ele parece aqueles jegue que trava, não sai do lugar. Não vai. Aí a igreja não vai porque ele não vai. O pastor que fica daquele jeito, cantando as mesmas músicas, tem problema. Eu amo hino, gente. Lá na igreja os meninos sabem, pelo menos num culto tem que cantar um hino. Canta uns hinos, da harpa de preferência. A nossa herança armino-wesleyana é assim, canta assim uns hinão da harpa, dá uma repaginada nele, faz um arranjo diferente. É uma bênção. Mas tem gente que só fica naquele negócio. Um silêncio na igreja. Amém, eu respeito. Mas isso mudou, irmãos. Eu fui criado dentro da igreja, como eu disse. Eu me lembro quando a bateria entrou pela primeira vez num culto. Foi um escândalo. Escândalo. Quando viu aqueles negócios dizendo que era do diabo. Aqueles atabuques eram usados no centro de macumba para invocar espíritos malignos. Como poderia um instrumento como esse estar num altar santificado ao Senhor? Era assim. Lembra ou não? Irmão, hoje tem nego fazendo moonwalk no... Já viram ou não? Tem uns irmãos que fazem moonwalk, dancinha para lá, batuque de cá, é luzes, e esse pisca-pisca aqui. E eu não vou longe não, uns 30 anos atrás, hein? Se tivesse esse pisca-pisca aqui, o que? Escândalo, heresia. Piscou é o mal. Outra luz não pode ser. Que isso? Uma luz vermelha é o capiroto. Lembra ou não? Meu irmão, não precisa ir para frente. Lá na igreja eu meti um telão de LED 6x3, um negócio grande, fumaça. Tudo aquilo que eu puder fazer para atrair as pessoas, para falar do evangelho, porque tudo isso é adereço, irmão. Tem gente que fica naquele negocinho, o mesmo hino. O órgão é quase que de tubo. Bênção, eu respeito. Quem gosta vai, Deus abençoe. Eu não vou. Mas a letra, o espírito está morto. A questão aqui não é se tem órgão, se tem luz, se tem nada. Nós temos que avançar, mas no mesmo espírito, no poder do Espírito Santo, na autoridade da palavra. Não tem esse negócio. Eu já vi igreja cheia de apetrefe e eu saí de lá sem sentir nada. Deus não veio hoje não no culto, acho que ele faltou. E eu já fui em lugar que não tinha nada, só um violão de 5 cordas. Porque uma tinha arrebentado e o irmão do louvor não tinha dinheiro para trocar. 5 cordas, desafinado, o braço empenado. Dava para brincar de arco e flecha depois do culto com o violão. De tão empenado que estava o braço do violão. Mas na hora que ele dedilhou aquele negócio, na unção do Espírito, o fogo veio. E a igreja foi cheia do poder do Espírito Santo. O que eu quero que você entenda aqui é que nós temos que avançar e deixar de lado algumas coisas. Paulo disse: eu avanço para aquilo. E olha só o que diz o texto. Está com a Bíblia aberta aí? Versículo de número 13 no final. Eu prossigo para as que diante de mim vão estar, diz o texto. Está assim na sua Bíblia ou não? Um dia vão estar, está aí na sua Bíblia assim ou não? A Bíblia diz o quê? Deus já preparou dias melhores para você. Ele só está esperando você caminhar para lá. Paulo dizia: eu prossigo para aquilo que diante de mim está. Deixa eu dizer algo para você: os melhores dias da sua igreja já estão preparados. Deus só está preparado, esperando você ir para lá.
Deus só está esperando você ir para lá. Um templo maior no reino espiritual, Deus já preparou para você, já está lá. O batismo com mais gente já está lá. Você só precisa caminhar para lá. Paulo dizia, já está diante de mim. É por isso que eu, versículo 14. Qual a palavra que ele usa? Olha só como Paulo escreve. Ele avança, ele prossegue para frente, solta o freio de mão, engata uma primeira, pelo amor de Deus, vamos para frente. Eu prossigo para alvos, ele diz ou não? Nós precisamos olhar para a Bíblia e aprender a lê-la da maneira como ela está escrita. Paulo diz o que? Eu prossigo para o alvo. Deus tem um alvo: vidas. Vidas. John Wesley dizia o seguinte: nada temos a fazer senão ganhar almas. Esse é o propósito da igreja. Prossigo para o alvo. O alvo, almas, vidas. Evento bom, se for para trazer alma, ótimo. O cerne da igreja, almas. O mundo perdido, eu prossigo, é para lá que eu vou. Eu quero ganhar gente, porque há um prêmio. Meu querido, há uma recompensa para você. Há o prêmio da soberana vocação. Quando eu prossigo para o alvo, quando eu caminho para ele, quando eu vou em direção a ele, tem um alvo, mas tem um prêmio. Deus vai te recompensar um dia, ou um dia Deus vai te exortar. Porque de tudo aquilo que nós recebemos, confiados da mão do Senhor, prestaremos conta. Tudo. A igreja que Ele te confiou, as oportunidades que Ele te deu. Eu aprendi algo muito cedo no meu ministério. Não existe oportunidade perdida. Não existe. Aqui você desperdiçou, outro pega. Ah, eu perdi uma oportunidade. Perdeu não. Você desperdiçou, outro pegou. Tem um velho ditado que os mais antigos diziam, que cavalo selado só passa uma vez na porta de casa. Na hora que ele passar na casa do vizinho, ó o vizinho, fui. Não, na próxima eu vejo. Meu irmão, tudo que está chegando na tua mão, Deus vai pedir para que você preste conta da igreja, das oportunidades, dos recursos que Ele te confiou. Você vai prestar conta. Paulo sabia que ele tinha que caminhar para o prêmio da soberana vocação, porque tinha algo novo. Olha, eu estou aqui hoje de manhã, e eu creio que Deus nos trouxe nesse lugar tão precioso, para que você saia dessa reunião abençoada, crendo de que dias melhores te aguardam para o seu ministério. Você precisa alinhar, rebalancear. Faça hoje de manhã, Deus, eu quero alinhar o meu coração com o teu propósito. Eu quero alinhar o meu chamado com aquilo que o Senhor estabeleceu desde o princípio para que eu faça. Eu não quero me perder com distrações. Eu quero ficar firme no propósito, no chamado, no alvo. Eu vou prosseguir. Gente que chegou aqui hoje de manhã meio desanimado. Porque saiba de uma coisa: a caminhada ministerial, por vezes, pode nos desanimar. Eu já fiquei desanimado. Tem dia que a gente diz: Senhor, quer saber de uma coisa? Para mim chega. Não dá não. Aguentar aqueles crentes lá. Jesus. Tem hora que não dá. Você ama, o cara te apunhala pelas costas. Você trata, arranca os carrapichos, dá um banho na ovelha, ela vai embora, nem dá tchau. Mas isso acontece, e esse sentimento brota. O Espírito Santo tem me ajudado muito nisso. Quando as nossas motivações estão erradas. As ovelhas não são nossas, são dele. São dele. Há um só rebanho. Lembra do velho hino? Um só rebanho, um só pastor. Uma só fé, um só Salvador. É um só. Efésios capítulo 4. É um só. Ele me confia algumas por um tempo.
Se eu puder de alguma forma cuidar, limpar, tratar, e a ovelha sair melhor comigo do que quando chegou, porque tem alguns lugares que a ovelha chega, ela sai pior do que chegou. Sai revoltado com a igreja, sai revoltado com o evangelho, sai odiando o pastor, e a culpa é do miserável, não é de mais ninguém. Mas aquelas a quem o Senhor confiou, cuidar. Mas pode ser às vezes desanimador, difícil. Hoje de manhã, quem sabe Deus te trouxe aqui para colocar você no elevador da graça dele, dizer: deixa eu dar uma arrumada nos negócios aí, que está meio desalinhado, está feio, está desbalanceado, a cambagem está fora de eixo, você está com a vida assim meio desarrumada. Deixa eu dizer para você algo: eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho um plano para a sua vida, eu não me esqueci de você. É você que começou a andar pela rua aí, sem eira nem beira, sem direção, você não para. Deus hoje precisa trazer você de volta para realinhar o seu chamado, para dizer para você: eu tenho um alvo para a sua vida, eu tenho um plano para você. Dias melhores virão. A igreja foi feita para crescer, nenhuma igreja foi feita para estabilizar, muito menos para diminuir. Igrejas foram feitas para crescer. Quando elas estão alinhadas com o propósito de Deus, quando o pastor está alinhado com a palavra e com o chamado, o crescimento é natural. Natural. Você não vê botar criança em morsa para ela crescer, já viu? Pega o braço dela, amarra numa ponta. Já viu fazer isso com o bebê ou não? Abarra os bracinhos do bebê, põe num elástico. Agora amarra as perninhas do bebê num outro elástico. Estica, precisa crescer. Estica, precisa crescer. Estica, cresceu um pouco, solta agora para relaxar. A única coisa que precisa para um crescimento saudável é bom alimento. Alimento. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Dá boa comida, boa comida. O crescimento é natural, irmão. Crescimento é natural. A criança vai crescer, é no peito da mãe que a criança adquire os primeiros anticorpos, as primeiras vitaminas. Ela vai crescendo, ela vai criando todo aquilo que é necessário. Daqui um pouco começa, quem teve filho pequeno aqui sabe como é que é, começa a época da papinha, começa a dar agora os legumes, alimento sólido, a massa um pouquinho, dá a cenourinha, dá a abobrinha, misericórdia das crianças, dá outras coisas, e aí come. No começo não quer, já viu a cara que faz no começo? E o pai e a mãe vai insistindo, vai pondo. E o crescimento é natural. De repente viram uns galalau. E olha só, tem filho que é maior que pai. Já viu isso ou não? Filho que é maior que pai, porque esse é o projeto de Deus. Os nossos filhos são maior que a gente. É só a gente alimentar. Tem pai que não gosta de ver filho crescer. Tem pastor que tem discípulo dele que começa a crescer, ele fica revoltado. É o projeto de Deus, vai crescer, vai crescer, vai crescer mais, vai crescer mais, vai crescer mais, vai crescer mais e vai crescer mais. É assim que funciona. Olha os missionários que fizeram o trabalho na igreja lá atrás. O trabalho foi pequeno, do ponto de vista nosso pode ter sido, mas no ponto de vista celestial não foi. Se eles não tivessem desbravado a terra, se eles não tivessem arado o campo, se eles não tivessem jogado a primeira semente, a igreja do Nazareno chegou no Brasil fruto de missionários. Os primeiros anos era um grupo pequenininho, aí depois vieram os outros pastores, os outros missionários fizeram mais do que os primeiros fizeram, depois vieram os outros, fizeram mais do que os seus antecedentes fizeram. É assim que vai funcionar. A igreja vai crescer, é só a gente parar, é só a gente realinhar, manter o alvo, manter o foco, e pode se preparar. Os melhores dias da sua vida, do seu ministério, da igreja que Deus te confiou, estão pela frente, em nome de Jesus. Eu vou ouvir aqui de Bragança Paulista, ouvi dizer ainda, tem igreja lá que é o seguinte, é maior do que em maiores metrópoles desse país. Tem igreja lá que está quebrando parede, porque não para de chegar gente. Tem igreja lá que batiza todo culto, porque não tem mais jeito, batiza toda hora. É o que Deus tem para você, e se prepara, prossiga para lá, avance para lá, já está diante de você, em nome de Jesus, amém. Coloque-se de pé, deixa eu orar com você.